Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Já alguma vez aproveitaste os tempos de oração, de conversa com Deus, para brincar com Ele, para entrar no seu jogo? Estou a ler um livro que me fez pensar nisso. É um romance chamado Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr, em que uma das personagens é uma rapariga que fica cega quando ainda é criança. É órfã de mãe e o pai cuida dela de uma forma comovente. Há muitas passagens muito simpáticas, muito bonitas. Ele é muito hábil com as mãos e faz-lhe maquetes do bairro, com muitos pormenores, em que ela, com o tato para conseguir localizar-se, para depois treiná-la para que ela se consiga encontrar. Ela foi perdendo a visão, portanto, poderá recordar-se dos sítios e dos lugares. E as prendas que ele lhe dá são sempre coisas assim, umas adivinhas feitas, construídas, umas caixas que ele tem de abrir, que têm algum truque. Na manhã do seu 11º aniversário, acorda e descobre 2 novos embrulhos, no lugar onde deveria estar o açucareiro. O primeiro guarda um cubo de madeira lacado, construído exclusivamente com painéis deslizantes. São necessários 13 passos para o abrir, e ela descobre a sequência em menos de 5 minutos. Meu Deus, diz o pai, és uma arrombadora de cofres. Dentro do cubo, 2 bombons Barnier. Desembrulha-os e leva-os à boca ao mesmo tempo. No interior do segundo embrulho, uma volumosa pilha de folhas com caracteres em braille na capa. 20.000 léguas submarinas. O livreiro diz que foi publicado em 2 tomos e este é o primeiro. Ocorreu-me que, para o ano, se continuarmos a poupar, talvez pudéssemos comprar o segundo. Uma e outra vez, vou pensando em Deus, Pai, em Ti, Senhor, como Te comportas conosco. Penso em nós, nos Teus filhos, feridos pelo pecado original, cegos para tantas coisas sobrenaturais. E como Ele não nos deixa, como Tu, Senhor, não nos deixas, como cuidas de nós, como brincas conosco, como o Pai de Marie-Laure. Sim, como Tu dizes na Sagrada Escritura, as Tuas delícias era estar com os filhos dos homens, brincava continuamente com os filhos dos homens. E pensei nisto ao ler tanto a primeira leitura como também o Evangelho. Por isso te perguntava ao princípio se alguma vez tinhas entrado no jogo, nesse que me queres dizer, Senhor? Porque Deus falou-nos, anunciou-nos coisas com a história do povo de Israel. É muito interessante este aspecto. A história do povo de Israel é profética. Acontecem coisas que anunciam o grande acontecimento, que é a salvação que Jesus, que Tu, Senhor, realizaste. Todas as Escrituras falam-nos de Ti. Um amigo dizia-me há uns meses, entusiasmado, com a história de José do Egito. Incrível! Nunca pensei que anunciasse Jesus. Nunca tinha pensado nisso. Mas bate tudo certo. É incrível. E eu sorri. Sorri porque os padres da Igreja falam muito nisso. Falam dos personagens do Antigo Testamento como figuras de Cristo, algumas delas, aquelas que são de facto figuras de Cristo, e olham para elas e falam-nos de Cristo através dessas figuras. E José é uma delas, e é uma das que foi muito falada. O mais interessante é que, com este tipo de anúncio, é muito difícil, ou pelo menos pondo-nos na pele daqueles que estavam no tempo de Jesus e antes de Cristo, era muito difícil ver antes o que iria acontecer, ou vê-lo como profecia. Depois de Jesus, é como um comprovar-se, é um dar-se conta de que, sim, Tu já sabias, Senhor, que tudo isto ia acontecer. Já aconteceu antes, como anúncio. É o tal jogo em que tu podes entrar e que depois te levará a ficar pasmado
com o amor de Deus. Olha para as leituras de hoje. Eu não vou ler, parte do princípio que te lembres, a história de José do Egito, senão vai ler, que é muito interessante. Hoje lemos, de facto, só algumas partes. A liturgia vai encurtando, corta um pedacinho, depois lê outro pedacinho para que a leitura não fique muito longa, porque é uma história comprida. Vê-se que José é o preferido de seu pai. Vê-se que os seus irmãos o começam a odiar. Que José é enviado pelo pai aos irmãos. E eis que eles decidem matá-lo. Não todos. Há um que tenta livrá-lo das mãos dos irmãos. Porém, Judá, e fixe este nome, Judá, vendo uma caravana de ismaelitas, diz aos irmãos: que interesse haveria em matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não lhe ponhamos as mãos, porque é nosso irmão, da mesma carne que nós. Lembras-te de quem vendeu Jesus? E o que recebeu? Um punhado de moedas de prata. Que fizeram os judeus? Mataram-no? Mancharam as suas mãos com o sangue do seu irmão? Não. Entregaram-no aos romanos, aos estrangeiros, porque era seu irmão. Se continuares a ler, vais ver como o próprio José, não na leitura de hoje, mas se pegas na Bíblia e lês a história de José do Egito, vês como José depois chega ao Egito, como vai chegar a ser um dos principais do faraó e como por causa disso vai poder salvar os seus irmãos. E ele próprio dá a explicação, ou seja, ele quando reconhece os irmãos, eles não o reconhecem, ele perdoa-os e depois explica-lhes quando eles têm medo porque pensam que vão ser castigados por ele, por tudo o que fizeram. Ele disse: não se preocupem, se não tivesse sido por isso, eu agora não estaria aqui e não vos poderia salvar. Percebo a admiração do meu amigo. Quantas vezes me acontece na oração. Quando olhamos para isto, olhamos para José a perdoar os seus irmãos, José a abraçá-los, José a tranquilizá-los perante a ausência de castigo. És tu, Senhor. És tu do cimo da cruz a dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. És tu, depois de ressuscitado, se nós te recebemos, a dizer: não temas, não temas. Aqui estou, morri para ti, morri para te abrir o céu. Arrepende-te somente. Percebo a admiração desse amigo, dizia. Quantas vezes me acontece isso na oração e como aquela menina a abrir o tal cubo, a descobrir esses 2 bombons, a levá-los logo à boca, a abrir-se às próximas prendas que o pai tem para lhe dar, pois um livro maravilhoso para ela descobrir, com aventuras extraordinárias. Já não temos tempo para olhar para o Evangelho. Havia uma vinha dourada sobre a porta do templo. Os profetas e os salmos falavam disso. Uma vinha grande que se via ali a engalanar aquela porta e que era a figura do povo de Israel. E aqui, se lês com isso o Evangelho de hoje, vais perceber que o Senhor está a falar do povo de Israel, que foi essa vinha que foi transplantada do Egito para uma terra boa. E como a cercou, Jerusalém era figura também do povo de Israel, pois com aqueles muros imponentes, com aquele templo que apontava para o céu como uma torre, havia também o pináculo do templo. Tudo isso é o povo de Israel que está ali sim representado. E como enviou os profetas e como está a pedir-lhe que dê frutos de todo esse carinho que lhe deu. Chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Mas não quiseram dar frutos. Lançando mão dos servos, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram-no. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Enfim, leu o texto do próprio, mas leu sabendo que Nosso Senhor diz estas palavras depois de entrar triunfalmente em Jerusalém, a poucos dias de ser preso. Estamos na véspera de São José e lemos, curiosamente, calha-nos ler esta passagem de José do Egito. Ele que tinha
as chaves dos celeiros do faraó. E os padres da Igreja e os santos, São José Maria também via como São José como aquele que tem as chaves dos celeiros do Pai. É Jesus, o pão da vida. Ite ad Iosef, ide a José, diz Jacó aos seus filhos. E parece que a Igreja nos diz a mesma coisa, ide a José, para nos alimentarmos com o pão da vida. Ali também encontraremos a nossa mãe, que nos diz o mesmo. Olha para nós e diz-nos, ide a José. Assim o faremos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.